de algumas matérias que marcam hoje de maneira muito triste a atualidade. Vou só dizer mais uma vez o número e vamos passar já a palavra ao Hernani Carvalho, 760-300-600. Muito boa tarde. Ora, então, Hernani, Paulo Sargento, Gomes, como estão? Ponto prévio? Sim, dizer lá para casa, a quem ontem achou um telemóvel na rua Serpa Pinto, em Mafra, que eu agradecia que o entregassem na GNR, porque quem ficar com ele não vai poder usá-lo e, portanto, quem achou um telemóvel na rua Serpa Pinto, em Mafra, que o entregue na GNR, porque não tem mal nenhum achar um telemóvel e, importante é poder recuperá-lo. E, sobretudo, não vai poder fazer uso dele porque é um iPhone que está encriptado. Está bloqueado. Para lembrar que a rua Serpa Pinto é aquela rua que desce mesmo em frente ao sobe, convento, que só tem sentido. Só tem sentido, sobe ao convento de Mafra. Muito bem, fica então entregue o recado. Mais algum recado? Vamos já às matérias de hoje. Vamos à matéria então. Portanto, já aqui falámos então do caso hoje, é um caso que está a chocar o país. Um homem de 30 anos ficou detido para ser presente a tribunal na sequência da morte da filha de 4 meses. A bebé seria vítima de maus tratos e terá morrido depois de ter sido mergulhada em água a ferver. Ora, o Luís Maia está, neste momento, em Marfila, o local onde tudo aconteceu. Luís Maia. Muito boa tarde. Para além das queimaduras provocadas pela água a ferver, a autópsia revela que havia vestígios de vinho no bebé de 4 meses e que havia também muitas marcas de violência física. Ora, nós estamos mesmo em frente ao prédio onde vive a família, eles vivem nas águas furtadas deste prédio. Nós falámos com uma série de pessoas que conheciam, algumas melhor, outras só de vista, até porque estamos a falar de uma família mais ou menos reservada, mas que conheciam esta família e tanto quanto conseguimos perceber, a criança esteve durante a tarde, passou a tarde com o pai. A mãe não estava em casa. Agora, durante aquela tarde foram ouvidos gritos, foi ouvido choro, foram ouvidas algumas pancadas, que alguns vizinhos identificam como podendo ser palmadas dadas à criança, e só à noite, quando a mãe da criança chegou, é que foi chamado o INEM. Uma vizinha disse-nos que ouviu um grito de uma mulher, não era o grito de uma criança, era o grito de uma mulher, seria provavelmente o grito da mãe, que será deparado com um cenário macabro, admitimos nós, e só depois foi chamado o INEM. Nós falámos então com uma pessoa que não se quis identificar e conta-nos o que ouviu naquela tarde e o que ouviu em dias anteriores. Primeira dúvida. Há notícias que dizem que este homem tratava a filha como princesa, outras dizem que havia muitas discussões em casa, que poderia haver até violência exercida sobre a criança. Presenciou alguma coisa, ouviu alguma coisa, apercebeu-se de algo estranho alguma vez? Sim, principalmente a bebê gritava muito, ouvia-se ele também mandar xarape, em inglês é xarape, né? E depois era tipo palmadas, sei se era na parede, se era na bebê, também não sei, mas era muitas vezes, tanto era no corredor como no quarto, que ele ia para lá, mas era bastante, ainda uma volta de 1 hora ele andava assim, com a menina para um lado e para o outro, e ela gritava, não gostava de ouvir mesmo isso. Não... Estamos a falar só no domingo, no dia em que aconteceu a tragédia, ou noutros dias também? É assim, no domingo, das 2 às 3, deu para perceber isso. Outros dias, quando eu estava em casa, 1 hora ou 2 que estava em casa, dava para ouvir também a bebê. Principalmente durante uma semana estou assim, mas eu não sei se era assim, porque também nunca estava em casa, nunca me apercebia mesmo. Mas era só quando a menina estava com o pai ou acontecia quando estava com os dois, com o pai e com a mãe? Ela nunca ouvia ela falar alto, nada, só era mesmo o pai, só o pai mesmo, a gritar com ela. Já tinha havido algum episódio de maus tratos que vocês tenham sentido conhecimento à criança? Do jeito, assim, nunca me apercebi de nada, né? Porque do jeito que ele fala que gostava da minha bebê e do jeito que a gente conhece ele cá fora, né? Eu também não conhecia ele. Era bom dia, boa tarde, mas nada, mas do jeito que ele falava, e quem conhece ele também. De resto, o problema é dentro da casa, o que ele fazia mesmo com a bebê. Era no corredor e no quarto que dava para ouvir. E pronto, eu me gostava, queria ir lá tentar ver se queria ajuda, qualquer coisa, mas assim, não foi porque estava também com medo, né? Pronto, são pessoas que a gente também não sabe, nem quer se está a meter. Mas gostava imenso de ouvir mesmo. Porque era assim, durante a semana era o som. Ele punha som muito alto. Música? Música mesmo alto, de manhã até à noite. Para a gente se calhar não se aperceber, mas dá para ouvir perfeitamente. Ele lentamente a falar com o bebê mesmo. Muito obrigado.
A criança pode ter sido maltratada, então, durante a tarde, muitas horas antes de ter sido chamado ao auxílio. À noite, já com o INEM aqui, algumas pessoas que aqui vivem assistiram a momentos de verdadeiro desespero. Uma tia da mãe da criança terá saído do trabalho no Caixo de Areia, terá vindo aqui a correr, provavelmente chamada pela sobrinha, e terá até desabafado com algumas pessoas, dizendo que já tinha aconselhado a sobrinha a deixar este homem há muito tempo e que a família dela não era a favor desta relação. Outra pessoa terá visto também o pai desta criança, que está agora detido, a ser algemado pela polícia. E enquanto ele era algemado pela polícia, gritava, dizendo: "Eu não sou nenhum assassino". Estas notas ocorreram depois de ter chegado ao auxílio, depois de terem chegado as autoridades. O suspeito, o pai da criança, está detido e será hoje ouvido pelo juiz de instrução criminal. Obrigada, Luís Maia. Ficamos então aqui com, enfim, alguns dados que podem... Desde logo uma pergunta para o professor Paulo Sargento. Bom dia. Há aqui uma egodistonia entre o comportamento da rua, a ideia que se tem de si próprio e o comportamento em casa. Diz o povo: vícios privados, públicas virtudes. E muitas vezes isto define este tipo de personalidade. Pessoas que são muito agradáveis, muito sociáveis, muito entrosadas, muito até demasiado até simpáticas, às vezes demonstrando raros, digamos, comportamentos de grande carinho à frente do público, muito exuberantes, muitas vezes são maltratantes, sim. Este caso tem 3 coisas fundamentais do meu ponto de vista. Primeiro, comprovar-se toda esta notícia, uma completa ausência de vínculo paterno. Isto mais uma vez demonstra que muitos de nós podem ser progenitores, mas isso não chega para ser pai, tem de se criar um vínculo. E este comportamento não demonstra vínculo, pelo contrário, demonstra que esta pessoa não tinha, ou quem tem este comportamento não tem paciência, não tem capacidade de resistência à frustração e não tem abnegação, porque isto é fundamental para se criar um bebê. Segundo, pode ter sido negligência também, mas a negligência não se coaduna com as marcas que depois aqui o enfermeiro Albino tratará, não é? Não se coaduna com o banho. E mais ainda, há outra coisa que aqui é arrepiante, que é o uso de álcool, que às vezes é comum em certas especialidades nos bebés para os adormecer, que é muito interessante também quando coadunamos com o som muito alto que este senhor usava em casa. Já lá vamos. Só mais uma coisa e uma resposta muito curta, porque temos pouco tempo e temos que ouvir o nosso especialista forense. E não pode haver, sem ter a tentação de desculpar ninguém, eu não desculpo nem culpo ninguém, mas a psicologia, especialmente a forense, ajuda-nos a perceber as personalidades, independentemente do que a lei depois determina. Obviamente. E o que eu pergunto é, não pode haver uma alienação por parte deste homem? Ontem a Maria Eugénia falou com uma senhora que é dona da mercearia, mais próxima, e ela relata uma completa alienação em relação à vida. Este homem tinha arranjado emprego há pouco tempo, achava que ganhava mundos e fundos, queria ter muitos filhos, e a senhora dizia... filhos, dizia ontem. E a senhora dizia, mas tu nem estes consegues cuidar. Portanto, não haverá ali uma alienação mesmo? Bom, tem de ser estudado, evidentemente, se... Mas é uma hipótese, não é? É uma hipótese deste senhor. Enfim, muita gente, por exemplo, os bipolares, sobretudo, e em surtos muitas vezes maníacos, têm muitas essas ideias. Okay. E depois não são capazes de... Enfim, mas isso tem de ser visto, tem de ser avaliado. Vamos então ouvir o enfermeiro Albino. O Albino Gomes, queria-lhe perguntar o seguinte. Enfermeiro forense, homem muito entendido nestas coisas. Presidente da Associação de Enfermagem Forense. Já nos visitou várias vezes. Especialista internacional, acreditado nos Estados Unidos. É um prazer e um orgulho poder trabalhar consigo. Albino, diga uma coisa. É a minha convicção, e é só uma convicção, de que este bebê terá sido primeiro queimado e só depois lhe terá sido dado vinho. Está de acordo? Sim. Estou de acordo. Ou seja, como dizia o professor, o vinho foi para anestesiar a criança. Sim. Eu queria dizer um ponto que eu acho importante, que entra naquilo que é o padrão dos maus tratos, que é o tempo que mediou entre o evento e o pedido de assistência médica. Que são muitas horas. Exatamente. No caso o que entra naquele padrão que se diz, normalmente, o agressor tem um hiato de tempo atrasado para assistência. Vamos ser benevolentes, vamos acreditar que efetivamente ocorreu naquele dia um acidente em que não viu a temperatura da água e caiu uma panela em cima. Vamos partir desse princípio. O normal seria ter socorrido a criança. Mas se calhar, devido ao padrão que existia de maus tratos contínuos, quando ele entrasse no serviço de urgência,
imediatamente se iria perceber de que aquela criança não era só aquela lesão que tinha sido infligida, mas que havia outras lesões. Havia outros indicadores? E já havia casos de outras pessoas que não levam as crianças, que nem deixam que se vejam as crianças, precisamente para não se ver o que é que se fez antes à criança. Mas nessa perspectiva, queria-lhe perguntar o seguinte. Falámos aqui que a menina morreu queimada. E há um padrão que os especialistas forenses têm mais ou menos aproximado em relação aos efeitos de uma queimadura numa criança de 4 meses e noutras crianças de outras idades. Mas neste caso, 2 segundos a 60 graus, o que é que provoca? Queimaduras de 3º grau. Que são as mais graves. Que são as mais graves. As mais profundas. As mais profundas. Em 2 segundos. Em 2 Isto segundos. É, se uma criança de 4 meses contactar com água a 60 graus, ainda que só por 2 segundos, faz queimaduras de 3º grau. Se forem 4 segundos. 4 segundos, a destruição é muito maior e pode chegar ao osso. E os tais 10 segundos morrem? Os 10 segundos morrem. É por isso que os técnicos do INEM que lá foram, isto você não sabe, mas sei eu, peço desculpa, ficaram comovidos. Ficaram tão comovidos, porque é muito difícil ver uma criança com queimaduras que lhe vão até à coluna vertebral. Isto remete-me novamente para o professor Paulo Sargento e perguntar. Pode ser um grande profissional, mas dói sempre, não é? Dói sempre por aí. É mais que evidente, tanto mais que estamos a falar de crianças que são perfeitamente indefesas. Um bebê é indefeso em todas as circunstâncias. E este grau de violência, seja o que tenha acontecido, denota completa incapacidade em qualquer circunstância de se tomar conta, seja de quem for, quando mais numa criança. Os técnicos... Eu gostava, peço desculpa, gostava de continuar a ouvir o professor, mas queria pedir à nossa realizadora, à Carla Sacramento, que... peço desculpa, a Carla Sacramento corre mais do que tu, peço desculpa. À Carla Clemente, que faz o favor de ser muito minha amiga, que pusesse imagens no ar. Eu queria avisar lá em casa que as pessoas mais suscetíveis não podem ver estas imagens. O professor pode continuar, por favor. Bom, na realidade, quer dizer, isto demonstra que há uma total incapacidade de se cuidar, seja de quem for, quando mais um bebê. Eu torno a dizer, um bebê, quem quer ter crianças, tem de ter uma qualidade fundamental, que é ser abnegado. Felizmente que a maior parte das pessoas do mundo tem essa qualidade, isto é, quando veem pela primeira vez a cria, isso emite um sinal que vai desencadear dentro da pessoa esta capacidade de cuidar. Contudo, há felizmente poucos seres que são completamente indiferentes. Mas queria que nos focássemos na comoção que isto provocou em profissionais do INEM, médicos e enfermeiros e paramédicos, que todos os dias têm por função e missão socorrer pessoas, designadamente bebês. Isto é, o que é tão profundo, tem que ser um momento tão trágico, tem que ser uma imagem tão avassaladora, que é um olho habituado a ver o sofrimento de uma criança que se sinta comovido. Como a Júlia disse há pouco, uma das médicas sentiu-se mal, ficou... somatizou, como se diz na nossa gíria, somatizou a emoção que sentiu ao ver aquilo. Polícias habituados a reter... Eu não duvido até que muitas destes técnicos, ou até polícias, nestas circunstâncias, desenvolvam depois posteriores perturbações de natureza traumática. Porque, na realidade, mesmo que se esteja muito habituado a ver muita coisa, e há profissionais que estão habituados a ver muita coisa, por exemplo... O enfermeiro Albino já viu coisas terríveis. Isto é uma coisa... Já partilhou algumas connosco. Nunca vista, porque isto... Vamos lá ver. As crianças são fonte de vida. Todos nós temos uma reação especial ao contactar com um bebê que nos sorri, que nos olha, que chora para nós, que nos tenta agarrar. Mas isso na reação das pessoas quando veem um animal bebê? Exato. Tudo o que é pequenino, nós somos sensíveis. Quando este pequenino é destruído, é dilacerante para qualquer ser humano, a não ser para aqueles que não têm qualquer sentimento, mas que felizmente, repito, como é que são raros. interpretamos aquelas... Há aqui vários detalhes que a reportagem de Luís Maia nos dá, que me ficaram no ouvido. Primeiro, o grito da mãe, que quando chega percebe que há qualquer coisa. Ouve-se o grito, não é de um bebê, é de uma mulher, é alguém que grita, portanto, provavelmente foi quando constatou o que viu. Constatou enfim, o que tinha acontecido. O quadro de tragédia que aflição. estava, a aflição, não é? E depois, o pai a ser algemado e a gritar, eu não sou nenhum assassino. Isto dá-nos o quê? Inconsciência? Insensibilidade? É uma convicção que eu tenho. É que há ali uma alienação.
Mas Uma se falta há... de crítica, sim, uma sim, falta de autocrítica. exatamente, mas se há, então devia ter sido detectado. Até porque o que é preciso perceber aqui é que este núcleo familiar tinha 3 crianças. Tinha um bebé de 4 meses que acaba de falecer. Acaba de falecer a menina. Tinha um bebé de 18 meses. Eu acho que esta menina merece uma identidade. Esta menina que morreu merece uma identidade. Nós às vezes falamos das vítimas e esquecemos que as vítimas têm identidade. Portanto, eu vou dizer o nome dela. Chamava-se Leonor. A Leonor morreu assim. Ok. A Leonor tinha Peço 4 desculpa, meses mas de achei vida. que era importante que ela já... E a única não forma que tinha de comunicar era o choro. Exatamente. Não é? Ainda não ri, mas já chora. Era a única forma que tinha de comunicar. E a Leonor, as vezes todas que comunicou, não foi suficiente para que aqueles que agora contam que ouviram gritos fossem lá. tivessem ao menos chamado alguém. Esta parte é muito relevante, que eu acho que nós podemos ser muito blasés, isto é, insensíveis uns com os outros, mas eu não percebo como é que ouvindo uma criança chorar horas e horas, ainda por cima, segundo os relatos, ouvindo... Um dia inteiro, ou uma tarde inteira. Não chamar pancadas, não chamar a ir lá acima logo. Sim, não, mas mesmo que não queira ir, porque não quer ter problemas diretos, que chame um responsável. Não é? Exatamente. É um crime público. Agora, exatamente. vamos fazer um crime quadro. público. É um crime público. Vamos fazer este quadro. Mas havia outro bebé de 18 meses, não, havia 3, Júlia. É preciso dizer isto assim. Havia um bebé de 4 meses que acaba de falecer. Havia um bebé de 18 meses que foi retirado à mãe e ao pai, que está num centro de acolhimento. E havia uma outra criança de 6 anos, que é filha de outra relação que esta senhora teve com outra pessoa, que ia lá ver a mãe. Resultado, primeira questão... Já não vivia com a mãe. Já não vivia com a mãe, mas ia visitar a mãe. Mas que estava à guarda do pai. Estes 3 bebés estiveram expostos ao que quer que seja que se vivesse naquela casa. E eu regressava ao Albin Gomes para lhe perguntar, ou melhor, para lhe pedir, para nos falar de uma coisa que é tão importante, que é, nós tivemos aqui 3 momentos nesta tragédia. A hora do dano, a hora da morte e a hora do socorro, que são 3 momentos completamente distintos, com horas de diferença entre si. A hora do dano terá sido quando a bebê foi metida dentro de uma tina com água, não é? A temperatura superior a 60 graus. Tenho essa profunda convicção, considerando as informações que recolhi, e já lá vamos. Depois, a hora a que alguém lhe deu um anestésico e, pelos vistos, era vinha a avaliar para a autópsia, o que não é prática tão incomum quanto isso em algumas pessoas que dão álcool, dão bebidas alcoólicas às crianças para elas entorpecerem e não incomodarem, porque há pessoas que se sentem incomodadas com o choro do bebê. Depois a hora da morte e só muito mais tarde a hora do socorro. Agora é assim, o Albin é enfermeiro forense, as lesões normais são mesmo muito diferentes das lesões provocadas. E eu gostava que nos explicasse isso como deve ser. Como deve ser, não, como o senhor sabe, pelo amor de Deus. As lesões, nós podemos distinguir aqui entre acidentais e intencionais. Precisamente. Volto a dizer, pelo padrão, estamos a falar de um padrão de maus tratos. Eu só queria colocar aqui um ponto de interrogação, que é se havia maus tratos, quem tinha dado banho a esta criança nunca identificou estes maus tratos? É uma pergunta que eu deixo no ar. Não, isso remete-nos para a própria mãe. Isto é, ainda que a menina fosse alvo de maus tratos, eles ficavam à vista e, portanto, quando a mãe ia dar banho à menina... Mas estaremos aqui com certeza num quadro mais complexo, não é? De violência também, se calhar, sobre a própria mãe. Deve ser muito provavelmente. Não é? Provavelmente. Mas o padrão normal de aquilo que nós chamamos de acidentais são lesões que não são simétricas. O que é que eu quero dizer com isto? São queimaduras em que há uma zona do corpo inopinadamente atingida, que está queimada e outra não. Precisamente. Em geral, nas crianças, é na região frontal, porque às vezes derramam líquidos sobre elas, podem cair de uma forma acidental sobre um alguidar, e são lesões que têm diferentes graus de queimadura. E isto estamos a falar do acidental. Quando estamos a falar do infligido, não, temos queimaduras simétricas, temos queimaduras... Esta queimadura é simétrica ou não? Esta queimadura é intencional e é simétrica. Porque... Isto alguém infligiu este bebê de propósito aquele ferimento? Sim. Aliás, este caso é um caso que está, a fotografia está deste lado. Peço desculpa, enfermeira Albino, temos que especificar que estas fotografias não pertencem à Leonora, portanto não pertencem ao bebê de quem estamos a falar, são fotografias... São exemplos. São exemplos, só para perceberem da gravidade, e quando vemos um corpo assim, pequenino e frágil, mutilado desta forma, é para percebermos
eu peço imensa desculpa, se calhar muitas pessoas neste momento estão a ficar chocadas em casa. Apelo aos mais sensíveis, de facto, é melhor não verem. Mas às vezes temos que olhar para as coisas de frente. E é por isto que estamos a mostrar estas fotografias, mas não pertencem ao bebé de quem estamos a falar. Por favor, continue. Estas 3 imagens que temos visto são infligidas. À exceção de anterior, onde tinha ali um padrão de acidente. Foi tal imersão que apanha a zona das nádegas, apanha a zona das nádegas, costas e muitas vezes a região genital, e aqui, lá está, 60 graus. 60 graus. Fica assim? Sim. E este bebê não tem 4 meses? Não, é um bocadinho maior. Por isso, conforme vai aumentando a idade, mais tempo tem que estar em imersão para poder provocar maior dano. Porquê? Porque os bebés, os latentes, têm 10 vezes mais a pele mais suave do que o adulto e 40 vezes maior probabilidade de lesão pela sua vascularização. Nas intencionais, temos o quê? Temos um padrão de lesão assimétrica, isto é colocado o corpo todo na mesma posição. Quando é forçado, podemos ter até inclusive a marca das mãos do agressor a empurrar a criança, onde ficam bem desenhadas no corpo. Temos um grau uniforme de queimadura, isto quer dizer, temos um corpo todo com 3º grau, se for a temperatura elevada, não há uma zona de exceção. É o mais grave. É o mais grave. Dividimos em 3 graus. Em termos dos tecidos. Sim, dividimos em 3 graus. O 1º grau, o corriqueiro, o escaldão que se apanha na praia. O 2º grau, como aquela imagem ali anterior mostrava, com a presença daquelas bolhas que se chamam flictenas. E o 3º grau, que já há destruição de tecidos, de músculos e pode chegar inclusive ao osso. E em determinadas zonas, nervos e que tira a sensibilidade. O que eu também quero dizer que neste caso é que, dado o tempo e haver o testemunho de pessoas que ouviram a criança a chorar, pode ter acontecido, poderemos estar perante um caso que também falta de assistência. Isto é, a criança... Falta de assistência médica, isto é, houve a queimadura, a criança foi perdendo os líquidos pela queimadura e deixou de ter líquido circulante e daí ter feito a paragem cardíaca que levou à morte. O que quer dizer que, na prática, se aquela criança tivesse sido socorrida, teria provavelmente sido salva. Porque também sabemos que as crianças têm uma grande capacidade de resposta à terapêutica que é instituída. O que não quer dizer que não pudesse ficar com sequelas importantes e marcas aqui uma importantes. senhora que conta que se queimou acidentalmente com 6 anos de idade, até hoje sente as dores, já é hoje uma adulta, sente a dor ainda, portanto não quero imaginar o que esta bebê sofreu. Temos muitos comentários no nosso Facebook, como devem calcular. Este caso suscita, obviamente, a nossa proteção enquanto comunidade. Muitos falam sobre, enfim, o perfil desta família e falam de outra coisa, que é, os bebés têm que ir a consultas médicas. Haveria um pediatra, nem que fosse no centro de saúde, que seguia esta criança. Não teria sido possível tentar que existiam... Porque há marcas de maus tratos anteriores. Esta bebê não foi só ontem que foi maltratada. Não foi só ontem. Já havia... O Abin estava a dizer há bocadinho que havia marcas nas costas. Nas costas, sim. E 4 meses, não sei quantas visitas fez, mas também não são muitas. Não são muitas. Embora hoje... E se as fez? Se é que as fez. Embora hoje temos que dizer que a Direção-Geral de Saúde tem um programa de vigilância. Isto é, há o programa de vigilância obrigatório para a vacinação, em que a criança é vigiada se faz a vacinação ou não, e caso não haja a presença da família no centro de saúde, é imediatamente acionado esse plano, e hoje há a avaliação de risco familiar. Isto é, os centros de saúde, neste momento, são obrigados a fazer... Podem reportar essa informação. E podem reportar. Agora, a questão é perceber, esta criança foi observada? Porque, assim, se o agressor já tinha feito outros maus tratos infligidos, é normal que não vá a procurar a vigilância. Porquê? Porque vão ser identificados. Sim, claro. Aliás, Resta saber agora em que estado é que está o bebé de 14 meses. De 14, eu disse 18, disse mal. É de 14 meses. Convém dizer que esta família vivia do rendimento de inserção social. Sim. Também é uma observação que é feita aqui no Facebook e que muito recentemente havia uma grande sensação de felicidade por parte do pai porque tinha conseguido arranjar emprego através da Segurança Social. Precisamente. Num restaurante que Não, a mim isso é uma história muito complexa, porque lá estamos outra vez, desta circunstância, a falar de que a crise também provoca isto. Não estou a falar da crise, estou a falar das circunstâncias, não. Eu estou apenas a enunciar factos. É muito fácil este tipo de comentários, que de resto a gente vai assistindo também no Facebook. A pobreza financeira não produz isto, claro. maus tratos a ninguém.
Só a pobreza de espírito. Só a pobreza de espírito. A pobreza financeira não tira a ninguém a capacidade de amar e de cuidar. Portanto, é preciso pôr o dedo na ferida que há pessoas que não conseguem, por muito ricos até que sejam do ponto de vista financeiro, ser pais. Nos seres humanos, eu vou dizer isto e assumo toda a responsabilidade, há pessoas que deviam de ser proibidas por lei de ser pais. Quer dizer, há coisas terríveis que quem está nisto, desculpa a emoção, mas quem está nisto... Não se importa de corrigir. Há progenitores que deveriam ser... Porque não é só os pais, também há essa mais essa é uma decisão polémica. Mas eu assumo, aliás, já a escrevi também, portanto, já estava assumida. Porquê? Porque, torno a dizer, quem quer ser pai ou mãe tem de ter a capacidade fundamental de cuidar. Há pessoas que não são capazes de cuidar nem sequer de si, mas podem aprender a cuidar de si e dos outros. Há algumas pessoas que são inseguras, mas com alguma ajuda, daí as escolas de pais que vamos criando, as pessoas vão, de facto, ganhando essas competências, treinando essas competências. Há seres humanos que, embora a natureza lhe tenha dado o cunho de poderem, de facto, fabricar vidas, não são capazes, são completamente incapazes de cuidar dessas vidas. Mais ainda, às vezes, não só são incapazes de cuidar, como são maltratantes. E, portanto, se nós temos um Estado democrático que apela sempre, que cuida das crianças, que tem, de facto, a assinatura dos direitos das crianças desde 1989, apregou à boca cheia de que tem sempre presente o interesse do menor, não se entende como é que isto continua a acontecer. E não é só o Estado. Somos nós todos lá em casa. Eu não entendo, vou repetir lá para casa, não entendo como é que se ouve um bebê chorar sistematicamente e não se faz, pelo menos, no mínimo, queixar a polícia. Eu não era capaz de ficar sossegado, eu tinha de lá ir. Mas já não digo para lá irem. Fazer pelo menos queixar a polícia. Portanto, eu acho que tem de haver, e nós assistimos cada vez mais, não só nos pais, também nos cuidadores, nos infantários, nas creches. Isto tem de ser tudo revisto. Se temos uma sociedade que quer cuidar de crianças e que se arroga essa frase, o faça. Muitos casos desses de maltratos são despistados justamente nos infantários e por vezes nas escolas. Sim, mas também outros são lá provocados. Mas esta coitadinha não tinha chegado lá. Era tão pequenina. Vamos para a avaliação forense. Pode ser determinante salvar uma vida pela avaliação forense de uma criança que chega à mão de um técnico de saúde? Claro, definitivamente. Assim, 2 ou 3 traços muito importantes. Primeiro, a identificação do risco, ou neste caso, das lesões, se são lesões infligidas ou não, porque... E na dúvida alerta-se? Sempre. Porque estamos a falar de um crime público, claro. Sempre. E, aliás, os profissionais de saúde que trabalham nos hospitais, inclusive nem se podem esconder atrás de uma lei, porque a lei diz que é obrigatório a denúncia. É um dever. Por isso, não é um direito, nem podemos entrar por aí. Na dúvida de denunciar. No segundo aspecto, a avaliação do risco familiar, sendo agora obrigatório no centro de saúde o fazer, é importantíssimo. Porquê? Porque vamos logo perceber se existe ou não. Porque repare uma coisa, Hernani, temos uma mãe a quem já tinha sido retirado um filho e foi entregue a tutela a um pai. Exatamente. Eu deixo aqui uma pergunta, não estou a acusar ninguém, deixo aqui uma pergunta. Porquê é que não foi sinalizada esta mãe? Tem mais 2 filhos. Porquê é que não se manteve sinalizada? Porquê? Não é? Bom, porque se então foi ir para o profissional de emergência que chega ao local, a um determinado local. Ele encontra uma criança, vamos esperar sempre que convida, não é? E ainda assim tem dúvidas. Objetivamente, o que é que ele deve fazer? Está viva ou não? Sim. Sim. Primeira coisa, sempre assistência médica. Claro. Não colocamos isso em causa. A seguir, é obrigatório a avaliação e exame físico total das crianças. Até prova em contrário, todas as crianças são despidas e são avaliadas da cabeça a pés. Porque se houver o mínima suspeita que aquela lesão traumática é inconsistente com a história, tem que ser imediatamente reportado. E hoje é fácil isso acontecer, porque existe nos computadores do INEM que vão ao local a ligação direta para passar a informação de que aquela criança é sinalizada. No caso da criança já estar falecida, há, no entanto, coisas que os técnicos de saúde têm que fazer. Os técnicos aí ainda têm um papel mais importante. Exatamente. Porquê? Porque começa ali a preservação de vestígios em primeiro lugar. E o vestígio, neste caso, é o corpo. Começa logo por aqui. Depois, o registro das circunstâncias do que está no local. Onde é que a criança foi encontrada? Se de facto a banheira tem água ou não tem água? Qual é a temperatura da água? Se a criança estava vestida ou não estava vestida? Que isto é um ponto importantíssimo. Porque as roupas protegem. Protegem, mas também fazem... Por um lado protegem, mas por outro lado aumento da dimensão e extensão
da queimadura. Porquê? Porque a roupa está molhada e vai aumentando o estar molhado para o resto do corpo. Exatamente. Okay? E por isso, o registro de as lesões que foram encontradas no bebê, o local, quem encontrou, quem é que viu a criança a última vez viva, se existia água, se não existia água. Eu estou agora a reportar-me neste caso... No caso de uma criança encontrada morta. Deste... Eu peço imensa desculpa, nós estamos quase aqui, este tema obviamente tomou-nos a todos e estamos a todos provavelmente tão consternados e comovidos como as pessoas que lá em casa nos estão a ouvir ou como ficou aqueles profissionais que ainda tiveram que socorrer esta criança. Julgo que ainda iremos a outro tema, não sei. Sim, ainda assim queria fazer aqui um Deixa-me só que estamos a falar, eu vou pedir imensa desculpa às pessoas que lá em casa me criticam, eu sei que o fazem, porque o manifestam aqui no Facebook, porque nesta altura em que a conversa tem esta intensidade, eu ter que falar no passatempo. Mas existe um regulamento, nós cumprimos uma legislação, digamos assim, um regulamento que é feito para que uma diretiva, será talvez a melhor expressão, para executarmos isto. E somos mesmo obrigados a fazê-lo. Portanto, pedindo desculpa àqueles que me criticam, não tenho nenhuma vontade neste momento de interromper a conversa dos nossos colaboradores, mas é isso que eu vou fazer. Portanto, quero avisar apenas que o nosso passatempo está quase a fechar, são 5.000 euros, 5.000 euros que estão no nosso montante do dia de hoje. É um montante interessante, o jackpot são 11.000, tem um cartãozinho onde o montante, estes 5.000 vão de toda a certeza hoje para a casa de alguém e, não sendo convertível em dinheiro, pode ajudar a pagar uma série de coisas que andam por aí a causar arrelia, frustração, crispação, má disposição e trazer um bocadinho de alívio. Às vezes só precisamos de alívio para ficar um bocadinho mais calmo e entender aquilo que está a passar na nossa vida com mais segurança e com mais sensatez. Portanto, peço imensa desculpa, mas mais uma vez vos lembro, 760, 300, 600, estamos a 3 minutos de fechar este passatempo de hoje e recordo, para quem só chegou agora, são 5.000 euros hoje o montante do dia, portanto será este que irá para as mãos de alguém. Só mais uma vez o número 760, 300, 600. Passa a palavra aí. Alvino, tinha ainda mais uma coisa para concluir. Eu só queria dar uma palavra sobre esta equipa que esteve no local. E aí eu posso falar na primeira pessoa, não estive no local, mas já estive em locais destes com situações idênticas ou piores. E esta equipa, por muito que sofra com o impacto, que respira fundo e naqueles segundos pensa assim: o que eu puder fazer agora para salvar esta criança é prioridade. Se ela já faleceu, o que eu puder para recolher a informação e transmitir à investigação criminal pode fazer a diferença para a investigação. E é isto que leva estas pessoas a saírem dali. Depois, quando termina o serviço, se calhar cada um chora as suas mágoas. Mas naqueles minutos, aquilo que pensa é: vamos cumprir para ajudar. E por isso foi o que passou para a cabeça, de certeza absoluta, dos meus colegas que lá tiveram. Os especialistas do INEM não são só especialistas em salvar vidas, mas também têm que ter essa preocupação de que, para além da vida, há coisas que as autoridades, o Estado tem que tomar conhecimento. Pode revelar não faz a diferença. Só escrever uma pequena palavra faz a diferença para pegar... temos muito poucos minutos, temos 5 minutos, não sei se vamos Paulo, ainda... queria só um comentário muito rápido a isto que vou dizer, que é assim: o ano passado, o relatório anual de segurança interna disse que baixou o índice de criminalidade, subiu o índice de violência doméstica. É estranho numa sociedade isto acontecer. O ano passado morreram 40 mulheres às mãos dos seus agressores, o que quer dizer que o ano passado, pelo menos, houve 40 crianças que ficaram sem pai e sem mãe. Porque se morreram 40 mulheres, ficaram sem mãe. Se os agressores são os pais, foram presos... houve pelo menos 40 crianças que ficaram sem pai e sem mãe. Numa frase, o que é que esta sociedade anda à procura? Esta sociedade anda à procura de lenha para se queimar. Vamos ver. Primeiro temos de perceber se o relatório de segurança interna, como nós sabemos, muitas vezes... Pelo menos 40. Sim. Pelo menos 40. Nós estamos a ficar numa sociedade... Eu dizia uma coisa que disse o sociólogo Durkheim no início do século, anómica: sem rei nem roque. Tudo o que era a valorização de um certo tipo de organização familiar está a satisfazer. E não estou a falar na família tradicional. Para mim, qualquer família é família, desde que tenha um lugar de afeto. O problema é que estamos cada vez mais a despegar-nos uns dos outros. E crianças sem pais, mas perdidos em circunstâncias dramáticas, são sempre crianças de risco. Sempre.
Bom, temos então um minutinho apenas mais para o nosso passatempo. Volto a repetir o número, é o 760 300 600. Repito, está mesmo a fechar, 5.000 euros hoje, montante garantido que irá para a casa de alguém. 760 300 600. Temos, já só faltam 15 segundos. Vamos agora então falar muito rapidamente, porque ainda não estão completamente esclarecidos ou esclarecidas as circunstâncias dos incidentes ocorridos no passado sábado junto à barragem de Odivelas, em Ferreira do Alentejo, quando 28 militares da GNR quiseram fiscalizar uma festa ilegal que ali decorria. Segundo testemunhas, terá tido lugar uma verdadeira batalha campal, é a descrição, em que os militares não puderam fazer frente aos cerca de 3.000 participantes. Ao que consta, a força da autoridade teve que se refugiar numa aldeia próxima, sem fazer detenções ou sequer proceder à identificação dos agressores. Pouco tempo. Júlio, muito rapidamente. Estas pessoas começaram a chegar à barragem de Odivelas na terça, quarta-feira. Até sábado, até o problema grave ter acontecido, nenhuma autoridade foi lá dizer que era proibido estar ali, que era proibido assentar arraiais numa zona protegida, numa zona ecológica protegida. Ninguém lá foi. E, portanto, a imagem que hoje aparece num jornal com um senhor, com outros polícias no campo, a tentar repor a legalidade, é falaciosa. Primeiro porque onde aqueles polícias se veem é fora do grande reduto. Depois é falaciosa porque tirar a boina não altera o impacto emocional que tem no seu interlocutor. Depois é falaciosa porque acabaram por não ser identificadas as pessoas que deviam ter sido identificadas. Depois é falaciosa porque, afinal, continuam lá instalados. Saem quando quiserem, à velocidade que quiserem e se lhes apetecer. Portanto, alguém foi lá pedir, por favor, por especial favor, Vossa Excelência não se importa de se retirar disto que não pode estar aqui. Não me leva a mal, quer dizer, não é estar a incomodá-lo, mas se não se importava, ia-se embora daqui porque não pode estar aqui. Se não puder ir embora agora, vá amanhã ou depois, mas vá andando. E, portanto, quando uma força tem estes comportamentos, há ausência de Estado. Como há ausência de Estado cada vez que nós todos, portugueses, permitimos que os polícias sejam agredidos por desporto. No Algarve, há pessoas que fazem apostas para agredir polícias. É evidente que quando precisarem deles depois não os têm. Mas se tiverem uma legislação como existe no resto da Europa, que é agressão à polícia de detenção imediata, e tem que ser ouvida em 48 horas por um juiz, não se passa para humilhação e vexame de identificar pessoas que sabem que, quando forem chamadas em tribunal, estão em Vila Nova da Cafeteira, onde acaba a Europa. Portanto, o único indivíduo em 3.000 que a GNR conseguiu identificar, ontem estavam todos no tribunal à espera dele. E ele, como é francês, diz: au revoir, monsieur, vou-me embora, para a semana a gente fala. Ambientou, exatamente. E, portanto, esta coisa de convocar jornalistas para enganar o Zé Povo, pega, mas não é todos os dias. Não é? Pega, mas não é todos os dias. Os regulamentos dizem que é para usar a boina. Se eu mando tirar a boina para não ofender as pessoas, então é porque a boina ofende as pessoas. Então o melhor é dizer à GNR para andar sem boina. Vai tirar o chapéu. Isto não, é preciso, não é? Com calma. Mas enfiar toucas é mau. Quer dizer, mandou tirar a boina aos militares, enfiou-nos a touca a nós. Claro, nem todos comemos da mesma gamela. E, portanto, é preciso, por exemplo, para a gente se rir todos. Foi apreendida a coluna. Então que mostrem a coluna. Quando apreendem droga, não mostram a droga. Então que mostrem a coluna para a gente se rir todos. E mais, se foi apreendida a coluna de som, porque é que não foi entregue ao Ministério Público? Só tem 72 horas para fazer. Um aplauso para os nossos colaboradores. Muito obrigada, especialistas. Até amanhã.